João 12:46. Vamos ficar de pé, amados, para lermos a uma só voz em reverência a palavra de Deus? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos nos congregar na Tua presença com liberdade, com alegria, com devoção, com fé, com amor. E estamos nesse momento, ó Deus, sedentos da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Muito mais do que a voz de um pregador. Nós queremos ouvir a voz do Senhor falando dentro do nosso coração. E muito obrigado, Pai, por ver a nossa igreja também aqui, Pai amado, bonita, com o povo presente, com tantas crianças e tantas programações. Pai, louvado seja o Teu nome. Tudo isso é para o Senhor, Pai. É tudo para a Tua glória. Agora, Pai, fala conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Estamos nos aproximando de mais um Natal. Dezembro chegou. 1º de dezembro, mês do Natal. O tempo voa, né, irmãos? Quando a gente vê, já chegou o fim do ano de novo e o tempo vai passando assim. Interessante que no Natal é um momento em que a gente sempre relembra daquela imagem, aquela cena da manjedoura. Jesus ali na manjedoura, Maria, José, os animais ali em volta deles. E a gente fica pensando então, irmãos, nesse evento glorioso que foi a vinda de Jesus ao mundo. Mas eu queria nessa noite perguntar para você o que o Natal significa de fato para a sua vida. Ou, mudando um pouquinho as palavras, o que a vinda de Jesus significa para você. Porque o Natal nada mais é do que uma data simbólica onde nós comemoramos a vinda, o nascimento do Filho de Deus. Ou seja, ele veio física e materialmente a esse mundo, pisou nesse chão, vestiu pele humana, se tornou homem, se encarnou. E é sobre isso que esse texto fala. O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui em João 12:46, eu vim. Eu vim. Ele começa dizendo essas duas palavrinhas. Eu vim, eu estou aqui. E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos um pouquinho nessa noite. Sabe o que nos impressiona, irmãos, em todo esse contexto? É a humildade de Jesus. O exemplo dele nos impressiona de uma maneira assim, que me deixa de queixo caído, como se diz. Como pode o Rei da Glória deixar a sua glória e se tornar homem? Como pode o Senhor Todo-Poderoso, soberano, santo, puro, perfeito, se encarnar? Vir a este mundo, para quê? Para ser humilhado, para ser cuspido, para ser chicoteado e finalmente ser crucificado e morto em nosso lugar. Essa foi a missão de Jesus, esse foi o objetivo de Jesus quando ele veio. Lá em João capítulo 1, que mesmo nesse livro de João, mas lá no primeiro capítulo, está escrito que ele é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, diz a palavra. O que é verbo? Verbo é logos. Logos no grego, irmão, significa palavra. Ou seja, Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Jesus, amados, é a palavra de Deus que veio ao mundo. E nós entendemos nesse texto, comparando João 1 com João 12:46, que a palavra de Deus é a luz do mundo. Veja o que ele diz em João 12:46, mais uma vez. Vamos juntos mais uma vez? Vamos lá? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, se ele é a palavra encarnada que veio ao mundo, a palavra de Deus é a luz do mundo. Porque a palavra de Deus tem nome. Como é que se chama a palavra de Deus? Mas nesse contexto, o Verbo se fez carne. Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, mas Jesus é a palavra de Deus em forma humana. Lembre, ele é o Verbo de Deus encarnado. Então, como se chama a palavra de Deus? Jesus.
Quando você pensar em Jesus, então, você pensa na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus tomou forma humana. Para mim ouvir Jesus falar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer a Bíblia. E lá no livro de Salmos parece que Deus já estava revelando isso para o salmista, porque no Salmo 119, 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Estou vendo que bastante gente sabe. Vamos falar juntos bem alto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, irmãos, que lá no Antigo Testamento, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, Deus já revelava para o seu povo que a palavra dele é luz. O Senhor Jesus, nesse texto de João 12, 46, e eu gostaria de ler com vocês o contexto de 44 a 50 agora. Acompanhe comigo a leitura. João 12, 44 a 50. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Nesse contexto, irmãos, nós encontramos algumas verdades intrínsecas a respeito da palavra de Deus. Acerca da luz que veio ao mundo, que é Jesus e que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando? Jesus é a luz que veio ao mundo, e Jesus é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o que do mundo, irmãos? É a luz do mundo. Fala para o irmão do seu lado: a palavra de Deus é a luz do mundo. Guarda isso. Jesus subiu aos céus, Jesus voltou aos céus, ressuscitou ao terceiro dia depois da sua morte e subiu para a glória. Mas ele deixou a sua palavra. A palavra de Jesus é a luz do mundo. Quais verdades são essas, pastor? Primeira delas, versículo 46. A luz de Deus transforma. Jesus é a luz do mundo. E ele é uma luz que transforma vidas, transforma corações. João 12, 46 diz exatamente isso quando fala que todo aquele que crê nele não permanece nas trevas. Ele está nos dizendo, irmãos, que mesmo estando no mundo, aquele que crê nele não vive nas trevas que há no mundo. Ele está no mundo de trevas, mas ele não vive nas trevas, porque nele brilha a luz do Senhor. Amém, irmãos? Tem uma luz brilhando em você, amado. A luz de Jesus. A luz do Senhor brilha em nossos corações, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós vivemos no mundo de trevas, mas não somos das trevas, nós somos da luz. A luz do Senhor está em nós. E o apóstolo Paulo trabalha mais esse tema, lá em 1 Tessalonicenses 5,5, quando ele diz assim: porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas, nós somos da luz. Amém, irmãos? Diga assim: eu sou da luz. Eu sou de Jesus. E se você tem alguma dúvida disso, meu querido, sai logo dessa tristeza, sai logo dessa dúvida, sai logo dessa confusão e entra logo na graça de Deus, recebe logo a luz de Jesus. Amados, viver na luz de Jesus não é algo chato, como as pessoas lá fora pensam. As pessoas que não têm Jesus, às vezes imaginam que viver na luz do Senhor é algo desagradável, algo banal, algo sem graça. Não é nada disso. Pelo contrário, viver na luz do Senhor é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de comunhão com Deus. Mas é necessário permanecer na luz. A pergunta que se faz então é: como fazer? Como que eu faço para permanecer na luz?
Ontem aqui a gente falava um pouquinho da crise existencial que às vezes vem na vida da gente, porque a gente quer servir Jesus corretamente, mas muitas vezes a gente falha. Acabamos de orar pedindo perdão por nossos pecados. Quando você entra numa crise existencial por causa disso, louvado seja o Senhor. Porque ai daquele que não fica em crise, que não sente nada no coração quando comete um pecado, que seja um pecadinho pequenininho, um pensamento mau, já é pecado. E a pessoa não sente nada. Que dirá quando a pessoa age, pratica, fala e vai por aí afora, pecando e não sente nada no coração. Mas os servos de Deus, quando eles saem um pouquinho da luz, ele se sente mal com aquilo, ele não fica feliz com essa situação. E o Senhor Jesus nos ensina mais uma vez com o seu exemplo. Veja o versículo 49. Como fazer para permanecer na luz do Senhor? O versículo 49 diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Nós vemos aqui, irmãos, submissão. Repita comigo: submissão. Obediência. Jesus se submeteu. Veja, ele está dizendo: olha, o que eu tenho falado foi o Pai que mandou falar. Ele prescreveu, ele disse, o que eu estou falando foi ele que me ordenou falar. Jesus se submeteu ao Pai, irmãos. E lembre, Jesus tem duas naturezas. Quais são mesmo? A humana e a divina. 100% homem, 100% Deus. Duas naturezas. Diga, duas naturezas. Humana e divina. 100% homem. 100% Deus. Jesus não deixou de ser Deus para ser homem. E ele se encarnou de verdade. Não é uma marmelada, um faz de conta. Ele era homem mesmo. Ou melhor dizendo, ele é homem mesmo. É que às vezes a gente fala no passado porque ele estava aqui encarnado. Agora ele está lá na glória. Subiu com o seu corpo de glória. Porém não está mais presente aqui fisicamente. Está em espírito. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Mas ele voltará. E nós poderemos olhar nos seus olhos, tocar nas suas vestes, ver as suas mãos, ver as suas cicatrizes, falar com ele pessoalmente. Aleluia, amém, irmãos? Que bênção ter essa esperança, amados. Isso nos leva para perto dele. Então lembre, Jesus foi tentado, diz Hebreus capítulo 4:15, texto bem conhecido, que ele foi tentado como qualquer um de nós, porém sem pecado. Ele não pecou, mas ele foi tentado, ele foi provado. As tentações pelas quais Jesus passou eram muito mais intensas e poderosas e difíceis de enfrentar do que as nossas. Mas Jesus venceu todas as tentações. A palavra de Deus nos fala, então, irmãos, desse exemplo maravilhoso, nos impulsionando a uma vida de submissão. O que é uma vida de submissão para permanecer na luz do Senhor? É uma vida de transformação. Por isso que a palavra de Deus está nos revelando aqui, irmãos, que aquele que crê nele, versículo 46, não permanece aonde, irmãos? Nas trevas, amém. Você não pode sair da igreja e ir para as trevas. Ou seja, deixar de andar na luz do Senhor e andar nas trevas quando sair da igreja. Senão tudo que você fez e falou aqui se perde. Não tem valor. E a palavra de Deus, irmãos, em Efésios capítulo 4, 28... o apóstolo Paulo estava ali trabalhando também nessa questão da transformação com os irmãos de Éfeso, e Deus deixou isso para nós. Está escrito: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja, aquele que furtava, não furte mais. Nós poderíamos aqui, por inferência, dizer: aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que fumava, não fume mais. Aquele que se drogava, não se drogue mais. E por aí vai, o pecado ficou para trás. Amém, irmãos? Tem que ser assim, isso é andar na luz do Senhor. Pastor, mas acabou de falar aí que nós somos imperfeitos e etc. Como é que é esse negócio? Irmãos, significa assim, nós não podemos deixar que o pecado nos domine, que o pecado nos governe. Nós temos que andar na luz do Senhor. Porque se nós começarmos a negociar com esses valores, nós acabamos andando em trevas. E a vida cristã passa a ser uma farsa. O Senhor Jesus viu isso de perto na vida dos fariseus. E hoje pela manhã,
nosso presbítero Daniel, dando o estudo, citou João 8,44, quando Jesus olha para aqueles homens super religiosos, que conheciam a lei de Deus, que iam na sinagoga, que prestavam sacrifícios e cantavam louvores e entoavam louvores e oravam a Deus, e Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Esse radicalismo não é do pastor Paulo não, irmão. É de Jesus. Ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo, não tem meio termo. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno, ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo, ou você está na luz ou está nas trevas. Não tem meio termo. Como o irmão falou, tem certas religiões que tentam criar o meio termo, né? Mas nós não somos desses que criam meio termo, a gente crê na Bíblia. Está na Bíblia, eu creio, ponto final, amém? Diga assim, está na Bíblia, eu creio, e não se fala mais nisso. Não vamos discutir, né? Não vamos discutir com o rei. O rei falou, está falado. Então, muito cuidado, irmãos, porque todos nós somos provados. E o apóstolo Paulo falava de uma transformação também à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios 3,18, quando ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmãos, o povo de Deus é transformado pela luz do Senhor. Quando ele fala que nós somos transformados pela glória do Senhor, nós podemos aqui, irmãos, entender que Jesus diz: eu sou a luz que veio para o mundo. Essa é a glória do Senhor. É Jesus. A glória de Deus em nós nos transforma, nos renova, nos restaura. E Deus é tão bom, amados. Vamos aproveitar, vamos fazer bom uso da graça de Deus. Vamos entrar nessa visão, amém, irmão? Deixa de lado todo o pecado. Fala para o irmão do seu lado, abandona todo o pecado, irmão. Fala para o irmão do seu lado, não tenha vergonha não, não tenha medo não. Porque todo mundo é pecador, não é? Abandona, irmão. Você tem mania de falar mal dos outros? Para com isso. Você tem mania de falar coisa que não deve? Para com isso. Abandona, irmão. Dá um jeito nisso. Não brinca com a graça de Deus. Não queira ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Com um pezinho na luz e um pezinho nas trevas. Cuidado. Porque a luz, esse é o segundo ponto, é exigente. A luz é Deus, a luz é Jesus. E Deus é exigente. Veja o versículo 50 que ele diz. Versículo 50, João 12 diz: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Vamos falar juntos? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Veja, irmãos, Deus deixou um mandamento. E esse mandamento, o cumprimento desse mandamento, é que leva para o céu. Está muito claro, irmãos. Como pode a igreja moderna esquecer essas coisas? Então, amados, a transformação que nós acabamos de falar não é algo opcional, não é algo secundário, não é algo barato, não é algo para eu deixar para depois, é algo urgente, emergente hoje, toda hora, todo dia. Eu tenho que buscar essa contemplação, eu tenho que buscar essa transformação, porque essa transformação não é algo instantâneo, ela é progressiva, ela é ordeira. E Deus vai colocando a nossa vida nos devidos lugares, nos devidos pontos, amados, em que Ele institui na sua palavra, mas isso leva tempo. Tem que ter disciplina, tem que ter esforço. É pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. A própria vinda de Jesus é a maior manifestação da graça de Deus. E é algo excelente para nós, amados, é algo primordial para nós, os que cremos. Uma vez que a gente entende isso e recebe isso no coração, irmãos, nós precisamos saber o que é necessário para alcançar isso. O que eu tenho que fazer para alcançar essa transformação e dar uma resposta positiva às exigências do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Ser transformados, irmãos, pela luz do Senhor, exige de nós algo peculiar, é a submissão. Jesus se submeteu, amém, irmãos? Jesus se humilhou, Ele se submeteu. Lembre que a palavra de Deus é a luz do mundo. Então, submeter-se a Jesus é submeter-se a quê? Palavra. A gente tem que entender, a palavra é a luz, Jesus é a palavra encarnada, mas eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que entrar na palavra. A palavra tem que entrar no meu coração.
Resistir à palavra, irmãos, é ceder às trevas. É o que Jesus fala aqui nos versículos 47 e 48. Nós já vamos entrar nesses dois versículos. Resistir à palavra é ceder ao poder das trevas. É o contrário, é o oposto. Deus fala e a pessoa endurece o coração, então a pessoa está resistindo à luz, está cedendo às trevas. Onde está a dificuldade? Qual é a dificuldade? Onde é que começam os nossos problemas? Irmãos, não é na palavra. A palavra de Deus, lá em 1 de João 5,3, nos revela que os mandamentos que Jesus acabou de falar no versículo 50 de João 12, aí você vai lá em 1 de João 5,3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Repita comigo: os mandamentos de Deus não são penosos. Irmãos, se os mandamentos não são penosos, ou seja, se eles não são pesados demais, se eles não são difíceis de praticar, onde é que está o problema? O problema está em nós, amados. O problema está em nós, na nossa rebeldia, na nossa insubmissão. Aí está o grande problema do homem, a grande dificuldade do ser humano em permanecer na luz. Não que a luz seja algo difícil de ser praticado e vivido. Não que a luz seja algo difícil de ser entendido. Mas a luz da palavra de Deus, amados, não traz sobre nós um peso além do que a gente aguenta. Pelo contrário, está escrito: não são penosos. A dificuldade está em nós. Vamos mais fundo. Por que é difícil submeter-se aos mandamentos, à luz da palavra? Poxa, se Deus tem todo o poder, por que Ele não faz de um modo que fosse mais fácil para mim, mais prático? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não nos fez como marionetes, ou robozinho, ou soldadinho de chumbo. Nós não somos brinquedinhos. Nós não somos manipulados. O mundo diz que tudo isso que nós pregamos é uma farsa, é uma hipocrisia, um jogo de cartas marcadas, um joguinho de marionetes, etc. O mundo diz isso. Desse gênero. Então, se é assim como os crentes falam, é tudo então uma grande hipocrisia, não é? Por que Deus manda praticar os mandamentos, mas Ele fez o homem pecador? Então Ele quer que o homem obedeça, mas Ele não ajuda o homem e tal. Irmão, isso é voz de demônio. Não aceite essa doutrina diabólica no seu coração. Não é faz de conta, não é marionete, não é jogo de cartas marcadas coisíssima nenhuma. É a soberania de Deus, a graça de Deus, nos chamando para uma obediência voluntária. Lembra de Adão e Eva, irmãos? Quando Deus falou para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa que está no meio do jardim, vocês não toquem nela, não comam desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus queria obediência voluntária. E é isso que Ele quer de nós, irmãos. Então lembre, a dificuldade não está na palavra. A dificuldade não está na luz. A dificuldade não provém de Jesus. Não diga que o amor é que causou o pecado. Não diga que foi o amor de Deus que causou a dificuldade. Pelo contrário, Ele veio para romper as dificuldades. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente começa a valorizar um pouco mais o perdão de Deus. E eu queria compartilhar com vocês um rápido vídeo sobre o perdão de Deus. Porque a submissão exige de nós observação dos mandamentos. Não tem jeito. E nós não conseguimos, como eu disse, chegar lá rapidamente. É como uma escalada. Mas quando nós entramos nesse caminho, irmãos, nós contamos com a graça, com a misericórdia e com o perdão de Deus. Pai, não tenho muito para te dizer.
Embora queira muito te falar, sei que palavras não expressarão a alegria que se passa em mim, que muitas vezes quis justificar as atitudes, erros, meu pecar. Glórias a ti pude me arrepender. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o timbre embargado da minha voz, a minha oração. Sentir os teus dedos enxugar meus olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o teu nome, sentir teu perdão. Pai, agora muito posso te dizer, embora que prefira me calar, meras palavras não conseguirão dizer em si o que se passa aqui, neste lugar que só tu podes ver, e então provar se sou sincero ou não. Vem me mostrar, Senhor, quero saber, se em meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Se em meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Deus usou esses irmãos na minha salvação, no momento da minha conversão, lá um jovem, meio confuso, cheio de dificuldades, ouvindo uma fita cassete, que nem existe mais fita cassete, tocado pelo Espírito Santo, chorando aos pés de Jesus e recebendo a salvação. Nós temos que valorizar mais o perdão de Deus. Deus nos perdoa, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. E por isso, irmãos, que, último ponto, essa é uma luz também que julga. Porque a palavra de Deus, amados, aqui no versículo 48, nos diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus é o Verbo encarnado, amém? O Verbo é a palavra, amém? Palavra julgará os rebeldes, a palavra julgará os descrentes. Pastor, mas aqui o Senhor Jesus diz: eu não vim para julgar. É verdade, porque ele veio nesse primeiro momento, irmãos, para salvar, para morrer na cruz. Mas a Bíblia afirma que na sua segunda vinda, ele virá para julgar. Quando ele voltar, ele julgará toda a terra. Queridos, a vinda de Jesus, o Natal, é um momento de alegria, de paz, de festa, mas é um momento também para a gente refletir sobre a salvação. Porque só os que creem em Jesus, só aqueles que estão realmente sendo transformados por Ele, não permanecendo nas trevas, entrarão na glória. Então é uma mensagem de paz para os que são salvos. Mas o Natal, irmãos, traz em si uma mensagem tenebrosa para os rebeldes.
Nós temos hoje vivido um tempo, irmãos, onde uma antiga doutrina tem voltado em algumas igrejas. O universalismo. E o universalismo, irmãos, prega uma antiga heresia. Que heresia é essa, pastor? Que no final tudo vai acabar numa grande pizza. Todo mundo vai para o céu. Sabe aquele negócio? De no final não ter penalidade para ninguém? E o universalismo prega isso, que no final todo mundo vai para o céu. E o universalismo tem crescido, é uma heresia. Porque o universalismo tira o foco do perdão. Ora, se todo mundo vai para o céu, se ninguém vai para o inferno, para que falar de perdão? Para que falar de arrependimento? Para que falar de remissão de pecados? Então, contrariando a palavra de Deus, eles chegam a dizer que a gente não deve falar do inferno, que a gente não deve enfatizar que os ímpios serão condenados, que a gente não deve dizer que Jesus veio nos salvar da condenação eterna. Uma antiga heresia. Mas, irmãos, Jesus mesmo em João 3, queria que você abrisse sua Bíblia para a gente finalizar, em João 3, do versículo 16 ao 21, fala sobre isso. Sobre o julgamento. Qual vai ser o requisito usado por Deus acerca do julgamento dos descrentes? João 3, de 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse a gente conhece bem, a gente para por aqui geralmente, não é? A gente para aí. Oh, que versículo lindo. Vamos até o 21. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Veja, irmãos, que os que rejeitam a luz serão julgados um dia. E Jesus veio como luz para o mundo, para que a gente não viva mais em trevas. Essa luz transforma a gente. Essa luz muda a vida da gente. Muda a cabeça da gente, o coração da gente, a cara da gente. Muda tudo. É uma luz transformadora. E viver nessa luz é viver na palavra de Deus. Então, se você tem alguma área da sua vida, meu querido, minha querida, que estiver em trevas, não fique mais em trevas. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que corrompia, não corrompa mais. Aquele que julgava, não julgue mais. Aquele que se afastava do seu irmão, não se afaste mais. Aquele que não buscava uma comunhão mais intensa com Deus, busque mais. Aquele que não lia a palavra, leia mais. Aquele que não orava, ore mais. Isso, amados, vai trazer para nós não só um dia do ano de Natal. Ah, Natal, que legal, dia 25 de dezembro, né? Isso vai trazer para nós um Natal diário. O verdadeiro significado do Natal vai nos alcançar, porque nós estaremos andando na luz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós sabemos que o Senhor tem feito essa obra na nossa vida. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor me salvou e um dia o Senhor salvou cada um dos irmãos aqui. Obrigado porque um dia o Senhor falou com a gente de um modo especial. Oh, Pai, que gostoso é saber que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chamou. Mas, Pai, como é fácil sair da luz. Como é fácil nós começarmos a praticar coisas que não procedem da luz. Tem misericórdia de nós, Paizinho. Nós não queremos, ó Deus, que isso se avolume na vida de ninguém aqui. Nós não queremos que isso cresça na vida de ninguém. Por isso, Pai amado, se alguém estiver ainda em trevas, se alguém ainda não for realmente filho teu, se alguém ainda não tiver entregado a sua vida ao Senhor, fala de um modo especial nessa noite, Pai amado. Que essa pessoa saia das trevas e venha para a luz.
Que essa pessoa abandone, Pai querido, toda a treva, toda a escuridão, e entre, ó Deus, de fato na luz do Senhor. Ó Pai, obrigado, porque a Tua luz transforma a gente. Porque o Senhor Jesus veio para nos transformar, e aquele que crê em Ti, está escrito, não permanecerá nas trevas, mas andará na luz do Senhor. Obrigado, Pai, porque essa luz é uma luz exigente, é uma palavra exigente, é uma palavra que tem mandamentos, que tem ordenanças. Obrigado porque o Senhor é tão claro, Pai. O Senhor não deixou a gente em dúvidas, mas o Senhor deixou tudo muito claro na Bíblia. Ó Pai, mas ajuda-nos a ser sensíveis para contigo, ouvir a Tua voz e andar na Tua luz. Muito obrigado, Pai. Prepara nossos corações para a Santa Ceia também. Obrigado, Pai, porque esse é o sentido do Natal. Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Deus, a dar a Ti aquela resposta positiva, voluntária, espontânea, de obediência, de submissão, de quebrantamento em todas as áreas. E se houver alguma área, Pai, que a gente ainda não percebeu, como disse o salmista, Pai, vê se há em nós algum caminho mau, esquadrinha nosso coração e revela-nos, ó Deus. Às vezes há coisas que são tão gritantes, ó Pai, mas estão tão em prática, são tão comuns, que a pessoa até nem percebe que aquilo é treva. Por isso, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, incomoda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.